cumprimentar a todos que estão ouvindo também na live e aos irmãos que estão aqui com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Obrigado pela recepção de vocês. Eu quero que os irmãos abram as Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 9, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e o seu versículo de número 4, amém? Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu quero agradecer ao meu Deus por mais esta oportunidade, a qual Ele nos concede, nós estamos aqui, para nós estarmos adorando e glorificando o nome do Senhor. Quero agradecer a vida do pastor William, que também nos concedeu esta oportunidade. Deus abençoe o meu amigo Leonardo, também, que foi um canal de Deus, para nós estarmos aqui, amém? A todos vocês aqui, que estão aqui também nesta noite de hoje, Deus os abençoe, amém? Amém. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e o seu versículo de número 4, amém? Assim diz o texto: Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Amém? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém? Queridos, todos nós sabemos que o Evangelho, ao qual eu li aqui com os irmãos, foi escrito por Mateus. Mas a pergunta é: quem era Mateus? Mateus, meus irmãos, ele era um publicano, cobrador de impostos do Império Romano. A história vai contar, meus irmãos, que um cobrador do Império Romano, ele era, na época, considerado pelas pessoas como ordinários, estupradores, eram desprezados pelas pessoas. A história vai contar, meus irmãos, que eles tinham casas, tinham tenda na beira da praia. Eles ficavam ali, meus irmãos, cobrando impostos das pessoas, meus irmãos, que entravam e saíam do barco. Então, Mateus, meus irmãos, ele era visto pelas pessoas ali na beira do mar, cobrando, meus irmãos, impostos. Só que o interessante é que a história vai contar que eles ficavam com 30% de tudo que eles arrecadavam. Mateus, meus irmãos, na Bíblia Sagrada também ele é chamado com outro nome de Levi. Alguns estudiosos acreditam que foi o próprio Cristo que deu este nome para ele. Outros acreditam que Mateus fazia parte da linhagem sacerdotal de Levi. Só que todos nós sabemos, meus irmãos, que um dia este homem, meus irmãos, ele vai ter um encontro com Deus. Cristo vai ver este homem debaixo de uma colhedora, vai olhar para este homem e vai dizer assim: segue-me. Só que o interessante é que uma certa vez Mateus ele vai fazer, meus irmãos, um banquete em sua casa. E ali, meus irmãos, vai estar pecadores, vai estar os fariseus, os discípulos de Cristo. E é interessante, meus irmãos, que vão questionar a Cristo dizendo assim: olha, este aí são pecadores e você assenta-se a comer. Só que Cristo vai olhar e vai dizer assim: olha, eu não vim para os justos, mas vim trazer arrependimento. Então, meus irmãos, nós entendemos que o objetivo de Cristo sempre era, quando se assentava assim na roda de pecadores, era sempre, meus irmãos, de anunciar a palavra de Deus, era sempre, meus irmãos, de trazer o arrependimento. Então, meus irmãos, a partir do momento que ele vai ter
este encontro com Cristo. Ele vai, meus irmãos, anunciar o Evangelho, a qual Cristo tinha ordenado para os discípulos, que era ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, que a história vai contar que Mateus ele vai pregar o Evangelho. Ele vai ficar, meus irmãos, 2 anos numa cidade por nome de Palestina e vai anunciar o Evangelho. E ali, meus irmãos, ele vai escrever o seu Evangelho em hebraico. E a história conta que depois ele vai passar para o grego. Só que, meus irmãos, chega o dia da sua morte. Alguns estudiosos falam que Mateus ele vai morrer apedrejado, e outros falam que ele vai ser queimado. Só que todos nós que estudamos a Bíblia Sagrada, nós sabemos, meus irmãos, que o Antigo Testamento, ele vai, meus irmãos, anunciar a vida do Messias sobre a terra. De certo, meus irmãos, que Isaías vai dizer que de uma virgem ia conceder um filho e ia colocar o nome de Jesus. Essa profecia, meus irmãos, vai se cumprir. A Bíblia vai dizer que agora um anjo por nome de Gabriel vai aparecer, meus irmãos, para uma Virgem Maria, e essa Virgem Maria era desposada com um varão por nome de José. E é interessante, meus irmãos, que o anjo vai olhar para Maria e vai falar algumas qualidades de Maria, dizendo que ela salva-se agraciada, bendita tu entre as mulheres. O anjo estava dizendo para Maria que ela era uma mulher, meus irmãos, agraciada por Deus. Era uma mulher, meus irmãos, abençoada por Deus. Então, meus irmãos, eu aprendo com esse texto que Deus escolheu Maria para, meus irmãos, ser um instrumento para gerar Cristo, porque Maria era uma mulher, meus irmãos, cheia da graça de Deus. Então, meus irmãos, eu aprendo que Deus ele nos escolhe para a obra, escolhe nós para o ministério, porque, meus irmãos, ele vê qualidades na gente, ele vê um potencial dentro da gente. Então, meus irmãos, você que tem um ministério, você que serve a Deus, você que louva, você que prega, tem certeza que Deus ele te escolheu porque ele viu qualidades em você, porque ele viu, meus irmãos, um potencial grande dentro de você. E é interessante, meus irmãos, que quando Maria ela gera Cristo, ela vai visitar, meus irmãos, a sua prima por nome de Isabel. E é interessante, meus irmãos, que quando nós estamos falando de Isabel, estamos falando de uma mulher que era casada, meus irmãos, com um sacerdote por nome de Zacarias. Só que é interessante, meus irmãos, que no capítulo de número 1, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o texto vai dizer, meus irmãos, que Zacarias e Isabel, ele era um justo diante da presença de Deus, e andava, meus irmãos, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, é bem verdade quando nós estamos falando de Zacarias e Isabel, estamos falando de 2 pessoas que conheciam a lei, conheciam os mandamentos, mas praticavam. Então, é verdade quando estamos falando de Zacarias e Isabel, estamos falando de 2 pessoas que conheciam a Deus, mas praticavam. Só que o problema da minha geração, meus irmãos, é que eu conheço sobre oração, que eu conheço sobre santidade, eu conheço sobre temor, mas eu não pratico, eu não coloco em prática. Só que, meus irmãos, eu aprendo com Zacarias e Isabel que eu tenho que conhecer a lei do Senhor, que eu tenho que conhecer os mandamentos do Senhor, mas eu tenho que praticar. Oh, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meus irmãos, se você não tem, meus irmãos, uma vida de oração com Deus, não venha pegar o microfone e exigir da igreja orar. Se você, meus irmãos, não se santifica a Deus, não venha, meus irmãos, pegar o microfone e dizer que a igreja tem que santificar, tem que dizer que a igreja tem que separar, porque, meus irmãos, nós estamos sendo hipócritas diante da presença de Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja que Ele está cansado de pessoas hipócritas em cima do altar. Ele quer pessoa sincera aqui nesta noite de hoje. E Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja: Ele quer que você conheça, mais prática. É interessante, meus irmãos, que Zacarias agora ele vai ao templo. E quando Zacarias, meus irmãos, ele está oferecendo incenso ao Senhor, a Bíblia está dizendo que o anjo vai aparecer para Zacarias e dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. É interessante, meus irmãos, que o anjo olha para Zacarias e diz assim: Zacarias, Isabel vai gerar um filho e vai colocar o nome de João. Só que, meus irmãos, isso vai se cumprir. João Batista vai nascer. Ele vai ser levado ao deserto. Cristo agora vai se apresentar para João com uma cerca de 30 anos.
João Batista, meus irmãos, está no deserto, pregando acerca do arrependimento. João, meus irmãos, olhava para o povo e dizia: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. E é interessante, meus irmãos, que os fariseus vão se encontrar com João Batista. Eles vão olhar, meus irmãos, João vai olhar para vocês e vai dizer assim: raça de víboras, arrependei-vos e produzis bons frutos de arrependimento. Só que é interessante, meus irmãos, que quando João olha e diz isso para os fariseus, João estava dizendo para os fariseus que eles precisavam ser uma árvore boa e que produza bons frutos, porque a árvore que não produzir bons frutos, esse já está posto o machado e Deus vai cortar e vai lançar no fogo. Não sou eu que está dizendo, é o texto que está se referindo isso, meus irmãos. Só que é interessante, meus irmãos, que para produzir bons frutos é necessário estarmos na videira, que é chamada Cristo Jesus. O próprio Cristo vai dizer, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 15, dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavador. Cristo vai se referir, meus irmãos, dizendo que nós somos a vara, e toda a vara, meus irmãos, que tiver na videira, irá, meus irmãos, de produzir bons frutos, mas a vara que não tiver na videira será lançada no fogo, meus irmãos. Só que é interessante, meus irmãos, que Cristo vai tomar uma palavra para os seus discípulos, dizendo assim no verso de número 16, dizendo: sabeis vós que vós não me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vós dais frutos, e o vosso fruto permaneça. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus olha e diz isso para os discípulos, vos nomeei, Cristo estava dizendo para os discípulos: eu vos separei, coloquei vocês dentro de um ministério. Sabe o que Cristo estava dizendo para os discípulos? Quem vos deu ministério, meus irmãos, não foi o homem, não foi a sociedade, mas fui eu. Quando eu li esse texto, meus irmãos, eu fui entender que quem me chamou, quem me escolheu, não foi o meu pastor, não foi a minha mãe, não foi o meu pai, foi o próprio Cristo. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez, meus irmãos, está com dúvida do teu chamado. Será que foi isso mesmo que Deus me deu? Será que foi isso mesmo que Deus me chamou? Só que Cristo me trouxe aqui para dizer para a igreja: quem te deu ministério fui eu, quem te escolheu fui eu, deixa eu te usar. Maravilha, Deus, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Só que meus irmãos, que só agora vão começar a olhar para João, vão começar a fazer perguntas. E a pergunta é: João, tu és o Cristo? João vai olhar e vai dizer assim: eu não sou o Cristo. Eles vão perguntar para João: João, tu é Elias? Eles vão olhar assim: eu não sou Elias. João, então tu és profeta? João vai olhar e vai dizer assim: eu não sou profeta. Só que interessante, meus irmãos, se nós vamos perceber, João era profeta, porque Cristo vai dizer que depois de João não houve nenhum profeta. Então, porque João diz para dizer que ele não era profeta. Sabe o que eu aprendo com João? Quem é não precisa dizer quem é. Quem faz não precisa dizer quem faz. Quem age não precisa dizer quem age. Eu aprendo com João que eu não preciso sair por aí dizendo que eu sou pregador, dizendo que eu sou cantor, dizendo que eu sou tocador. Eu aprendo com João que eu, meus irmãos, preciso deixar o próprio Cristo me apresentar. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Cristo me trouxe aqui para dizer para a igreja: você não precisa dizer quem você é. O próprio Deus vai te apresentar aqui nesta noite de hoje. Maravilha, Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Aí vão dizer, vocês vão continuar dizendo: João, será que tu não és Elias e nem profeta? Então por que tu batiza? Aí João vai olhar e vai dizer assim: o meu batismo aqui é com água para arrependimento.
mas adivinha e um digno que eu sou, nem desatai as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Sabe que João estava dizendo para os fariseus? Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, eu apenas preparo o caminho, mas quem batiza com Espírito, quem batiza com fogo é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu aprendo que nós que pregamos, nós que cantamos, nós que subimos a tribuna, nós somos apenas um instrumento na mão de Deus, mas quem cura ainda, quem restaura, quem liberta ainda é Cristo Jesus. E eu quero entender essas pessoas que vai lá no Facebook, ó, Tati, eu estou pregando na igreja de tal, batizei, não sei quantas pessoas, ganhei quantas almas, só que na verdade ele foi apenas um instrumento na mão de Deus, mas quem fez, quem operou é Cristo Jesus. Eu vim aqui nesta noite para dizer: quem faz ainda é Ele, quem opera ainda é Ele, quem age ainda é Ele. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Só que, meus irmãos, há uma diferença do batismo com o Espírito e do batismo com o fogo que João estava falando aqui. O batismo com o Espírito, nós sabemos, meus irmãos, que é revestimento de poder para o ministério. Onde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. O próprio Cristo vai dizer para os discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. E o que é o batismo com fogo? O batismo com fogo, existem vários tipos de pensamento. O primeiro pensamento é purificação de pecados. Aonde há isso? O Isaías capítulo de número 6. É interessante que Isaías, meus irmãos, ele vai ver a glória de Deus. Ele escreveu a glória de Deus, ele vai ver, meus irmãos, serafins. Os serafins estavam dizendo um para o outro, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, meus irmãos, vendo esta visão, ele vai falar um versículo que chamou muita atenção no meu coração, dizendo: ai de mim, que pereço num povo de lábios impuros. É interessante, meus irmãos, que Isaías, antes de olhar a iniquidade do povo, Isaías, meus irmãos, antes de olhar para o erro do povo, ele primeiro, meus irmãos, olhou para si, para depois, meus irmãos, olhar para o erro do povo. Porque, meus irmãos, tem pessoas no nosso meio que ele consegue, meus irmãos, enxergar erro em tanta gente, consegue enxergar no erro no líder, consegue enxergar no erro no obreiro, em tanta gente, mas não consegue enxergar o erro em si próprio. Só que eu aprendo com Isaías: antes de eu querer olhar para o erro dos outros, eu preciso, meus irmãos, olhar para mim mesmo. E sabe, meus irmãos, o que fez o anjo, meus irmãos, ir lá tirar a brasa do altar e purificar, meus irmãos, os lábios de Isaías? Foi quando ele reconheceu. Meu Deus, aleluia. Reconheça, meus irmãos, nesta noite de hoje. Aleluia. Aí, meus irmãos, Cristo agora vai se apresentar a João. João vai olhar e vai dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, meus irmãos, o pecado do mundo. Cristo agora, meus irmãos, vai ser lançado sobre as águas. E é interessante, meus irmãos, que quando Cristo, meus irmãos, é lançado sobre as águas, acontecem três coisas. O que? O céu vai se abrir, o Espírito Santo vai descer, e esse uma voz do céu me dizia: este é meu filho amado, a quem eu tenho me comprazo. Cristo agora, meus irmãos, chega que o Espírito vai ser levado ao deserto para quem? Para ser tentado pelo diabo. E o terceiro quero dizer que Cristo agora, meus irmãos, cheio do Espírito, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cristo agora, meus irmãos, vai ser tentado. Satanás vai olhar para Cristo e vai dizer assim: olha, se tu és o Cristo de Deus, faça que essas pedras se tornem pães. Cristo vai olhar e vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sabe, meus irmãos, que eu aprendo aqui que Cristo venceu, meus irmãos, a tentação do diabo no deserto, porque
tinha, meus irmãos, guardado a palavra de Deus em seu coração. E o próprio Cristo vai dizer, meus irmãos, no livro de Apocalipse, dizendo assim, que eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém há que possa escapar. É interessante que isso vai tomar e vai dizer assim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante, meus irmãos, que quando Cristo está dizendo eis que pus diante de ti uma porta aberta, Cristo não estava dizendo que tinha abrido uma porta de chave de carro. Cristo estava dizendo, meus irmãos, que tinha abrido, meus irmãos, uma porta de chave de casa. Cristo estava dizendo, meus irmãos, que a porta que estavam se referindo ali era a porta, meus irmãos, da palavra, era a porta, meus irmãos, do Evangelho. Cristo, meus irmãos, estava dizendo que nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração, para que nós possamos, meus irmãos, vencer o diabo. Aleluia. Isso mesmo, Jesus. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Ô Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória. Cristo vai subir ao monte, meus irmãos, e ali ele vai começar a falar sobre as nós conhecemos. Depois que ele descer do monte, o texto vai dizer que um leproso vai sair de encontro a ele. Ele vai olhar, é interessante, meus irmãos, que esse leproso ande de pertinho. Ele vai fazer, meus irmãos, uma coisa muito linda. Ele vai primeiro adorar. Porque tem pessoas, meus irmãos, no nosso meio, que ele só sabe pedir, só sabe clamar, mas não tem coragem, meus irmãos, de adorar a Deus. Porque, meus irmãos, eu aprendo com este leproso, que antes, meus irmãos, de eu querer alguma coisa, eu primeiro preciso adorar, eu preciso entregar algo para Deus. Então, meus irmãos, esta noite de hoje, antes de você querer alguma coisa, antes de você querer algo de Deus, faça que nem este leproso, adore a Deus. E é interessante, meus irmãos, que o pedido dele vai ser um pedido, mas, meus irmãos, simples, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Maravilha, Deus. Cristo vai entrar, meus irmãos, num barco e vai seguir, meus irmãos, para uma outra banda. Só que interessante, meus irmãos, é que o propósito de Cristo era: passamos para o outro lado. Só que, meus irmãos, o texto vai dizer que uma tempestade vai se levantar. Os discípulos agora, eles vão ficar com medo, eles vão chegar, a gente começa a dizer assim: Senhor, salva-nos porque perecemos. Cristo, meus irmãos, vai se levantar e vai dizer assim: olha, Cristo vai repreender o vento, vai acalmar a tempestade, vai seguir-se uma grande bonança. Só que Cristo, ele vai partir. Ele vai chegar, meus irmãos, nessa cidade por nome de Cafarnaum. Só que interessante, meus irmãos, que agora Cristo, ele vai estar na casa de um homem por nome de Pedro, porque acreditavam que essa casa era de Pedro. Só que, meus irmãos, o texto também vai dizer que agora a multidão, sabendo que Cristo estava lá, a casa agora, meus irmãos, vai estar cheia. Eles estão, meus irmãos, reunidos ali. Só que Cristo, meus irmãos, ele vai tomar uma palavra, e é bastante interessante e linda, dizendo que Cristo, meus irmãos, ele vai anunciar a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, que eu aprendo com Cristo, que quando, meus irmãos, nós estamos reunidos, meus irmãos, em um lugar ou qualquer lugar que seja, nós não temos, meus irmãos, que ficar se reunindo para ficar um falando mal do outro, para ficar, meus irmãos, um criticando a vida do outro, para ficar um, meus irmãos, atacando o outro. Cristo, meus irmãos, está me ensinando que quando eu estou reunido com alguém, eu tenho, meus irmãos, que anunciar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Sabe que Cristo está me ensinando, meus irmãos, que altar não é lugar, meus irmãos, de desabafo. Altar, meus irmãos, não é lugar de um ficar atacando o outro. Não é, meus irmãos, de lugar de um ficar, meus irmãos, querendo acabar com o ministério do outro. Altar, meus irmãos, é lugar de pregar a palavra de Deus. Eu quero, meus irmãos, te dizer algo do Espírito Santo de Deus. Cristo me trouxe aqui, meus irmãos, para dar um conselho para a igreja. E sabe qual é o conselho? Quando você subir essa tribuna aqui, não venha, meus irmãos,
falou comigo muito forte, dizendo: que graça que você está. Porque se nós formos perceber, os irmãos, havia 3 classes de pessoas aqui nesse texto. A primeira classe era da multidão, no texto. Só que nós vamos estudar sobre a multidão, nós vamos entender que a multidão era um grupo, meus irmãos, que seguia a Cristo, a cerca de 5.000 pessoas. Só que a multidão, meus irmãos, era aquele tipo de pessoa que estava seguindo a Cristo, não pelo aquilo que Cristo era, mas pelo aquilo que Cristo podia fazer. Porque, meus irmãos, a minha multidão que viu Jesus multiplicar peixes foi a mesma multidão que, quando Cristo estava diante, meus irmãos, de Barrabás, a olhar e vai dizer assim: solte Barrabás e mata e manda prender Cristo. E havia, meus irmãos, a classe, meus irmãos, dos fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eram um grupo de religiosos, pessoas, meus irmãos, que eles conheciam os mandamentos, conheciam, meus irmãos, tudo, mas eles não praticavam. Eram considerados, meus irmãos, como hipócritas. Exigia, mas não praticava. E a terceira classe, meus irmãos, que havia nesse texto, a qual me chamou muita atenção, que era desses 4 homens que viram, meus irmãos, a necessidade do paralítico e oraram e disseram: vamos levar ele até Cristo Jesus. Eles não poderiam entrar pela casa. O texto é bem claro em dizer, igreja do Senhor, que eles vão então levar o paralítico para o telhado. E quando eles chegam lá, Cristo vai tomar uma palavra bastante interessante, dizendo assim: filho, tem de bom ânimo, porque perdoado estão os seus pecados. É interessante, meus irmãos, que antes Jesus dizer para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda, Cristo vai olhar e vai dizer assim: perdoados estão os seus pecados. O que Cristo queria, meus irmãos, trazer para o paralítico era salvação. Porque o que adiantava, meus irmãos, o paralítico receber a cura e não recebesse, meus irmãos, perdão de pecados. E eu talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite de hoje que errou, falhou como qualquer um aqui. Só que Cristo me tomou em profecia para dizer para a igreja do Senhor: eu vim aqui, meus irmãos, perdoar o teu pecado, para depois eu salvar a tua casa. Eu vim aqui perdoar o teu pecado primeiro, para depois eu salvar, meus irmãos, aquele que está lá. Se coloca de pé. Alaia choricaia suribicandarabacandarabacaya séria. Alaia choribiacaia suribicandarabaxorigaia séria. Olovoriqueia suribiaia choribiacandaraia séria. Oh, o Espírito de Deus está falando ao meu coração aqui, irmão, que Ele veio perdoar pessoas aqui, meus irmãos. Ele veio perdoar pessoas aqui, para depois trazer, meus irmãos, a cura, para depois, meus irmãos, trazer, meus irmãos, a libertação no meio do seu lar. Eu quero fazer uma oração. Eu já vou passar o microfone. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, ela foi pregada nesta noite de hoje. Papai querido do Senhor, todos que estão me ouvindo aqui nesta live, Senhor, alcance agora, Senhor Deus, pelo poder da sua palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo, ó meu Deus e meu Pai, falou conosco, Senhor, de uma maneira especial. Deus traz, Senhor, meu Deus e meu Pai, o perdão de pecados, Senhor. Traz, meu Deus, a salvação nesta noite de hoje, Deus, para famílias, para pessoas que estão necessitadas aqui, Senhor. Papai querido, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, ser a classe, Senhor, desses 4 homens nesta noite de hoje, que conduziram, Senhor, o doente necessitado para a sua casa. É que eu te peço nesta hora de hoje, já te agradeço em nome de Jesus Cristo.
Que Deus os abençoe, meus irmãos.